E aí, tudo certo? Sabe quando a gente quer falar em inglês sobre as coisas que faz todo dia? Tipo nossos hábitos, nossa rotina? Pois é, para fazer isso a gente precisa de uma ferramenta essencial, o Simple Present. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, passo a passo. Então, a grande pergunta é essa. Como é que se descreve uma rotina em inglês? Seja para falar que toma um café toda manhã ou que trabalha no escritório, a resposta é sempre a mesma. Simple Present. É com ele que a gente descreve o nosso mundo, o nosso dia a dia. Olha só o nosso mapa de hoje. Primeiro, a gente vai entender quando usar esse tempo verbal. Depois, vamos montar frases afirmativas e desvendar de vez a famosa regra da terceira pessoa. E para fechar, vamos aprender a negar e a perguntar usando os auxiliares do e does. Bora! Então, vamos lá, começando pelo mais importante. Para que serve o Simple Present? Entender o porquê antes de decorar o como vai fazer toda a diferença, pode acreditar. Pensa no Simple Present como o tempo verbal da constância. Sabe, das coisas que se repetem ou que são sempre verdade. Por exemplo, um hábito. I exercise every day. Uma rotina. She works in an office. E até fatos, verdades universais, tipo The Earth turns around the sun. Certo. Agora que a gente já sabe quando usar, vamos ver como construir as frases. A forma afirmativa é o nosso ponto de partida. E a boa notícia é que ela é bem tranquila. Olha, para a maioria dos casos não tem segredo. É só pegar o verbo na sua forma original, sem o to, e pronto, a frase está feita. Por exemplo, com o verbo work, que é trabalhar. A gente diz I work, you work, we work, they work. Simples assim, não muda nada. O pulo do gato está aqui. Dividir os sujeitos em dois grupos. Olha só o grupo 1. Para I, you, we e they, o verbo fica na forma base. Igualzinho. Já no grupo 2, para he, she e it, tem uma pequena mudança. A gente adiciona um S. É basicamente a única coisa para memorizar na afirmativa. Agora vamos dar um zoom nesse grupo especial. He, she e it. Entender essa regrinha é o que vai fazer o inglês soar bem mais natural. Então, na maioria das vezes, é só colocar um S e tá tudo certo. Mas, dependendo de como o verbo termina, a regra muda um pouquinho. Mas calma, são só 3 padrões principais. Vamos ver agora. Bom, a regra geral é moleza, só adicionar S. Então, work vira works. A segunda é para os finais com som de chiado, tipo chá, chai. Nesses casos, a gente coloca ES, até para ajudar o som a sair melhor. Por isso, watch vira watches. E por último, se o verbo termina em consoante mais Y, a gente tira o Y e coloca IES, tipo study, que vira studies. Olha que exemplo legal e prático. A frase diz: A zookeeper feeds a rhino. O tratador de zoológico, zookeeper, pode ser he ou she, certo? Por isso, o verbo feed, que é alimentar, ganha o S da regra geral e vira feeds. Beleza, já sabemos como afirmar as coisas, mas e para negar ou perguntar? É aí que entram em cena 2 ajudantes super importantes. Esses caras, do e does, não têm uma tradução exata aqui. Pensa neles como ajudantes. A função deles é só indicar que a frase é uma pergunta ou uma negação. Eles que fazem o trabalho sujo da estrutura da frase, sabe? E adivinha só? Eles seguem a mesma lógica dos 2 grupos que a gente já viu. A gente usa do para I, you, we e they, e usa does para he, she e it. Essa consistência ajuda demais na hora de lembrar. Agora, atenção total aqui, porque essa é a regra de ouro. Pensa que o does é tipo um imã de S. Ele puxa o S do verbo principal para ele. Então, se o does está na frase, o verbo principal pode relaxar e voltar para sua forma base, sem S nenhum. Vamos ver isso funcionando na prática. A gente começa com a frase afirmativa. She works. Com o S ali no verbo, tudo certo. Agora, para negar, a gente coloca o does not antes do verbo. E repara só no que acontece com works. Ele vira work. Por quê? Porque o does já pegou o S para ele. Ele assumiu a responsabilidade. E para perguntar, mesma coisa. O does vai lá para o comecinho da frase e o verbo principal continua na sua forma base, work. A estrutura fica assim. Does, depois o sujeito e por fim o verbo. Aqui a gente vê a comparação lado a lado. Do para they e you. Does para he e she. Percebe? A estrutura da pergunta é a mesma. O que muda é só o auxiliar, dependendo de quem é o sujeito da frase. Ufa, vimos bastante coisa, né? Então, para garantir que tudo ficou bem amarradinho, vamos fazer um resumo bem rápido e direto ao ponto.
Então, resumindo a ópera, Simple Present serve para hábitos, rotinas e fatos. Na afirmativa, para he, she, it, o verbo ganha s, es ou is. Para negar, a gente usa don't ou doesn't e o verbo principal volta para a forma base. E para perguntar, a gente começa com do ou does e o verbo também fica na forma base. Simples, né? E a dica final é a mais importante. No começo, pode parecer muita regrinha, mas com a prática, o cérebro começa a fazer isso no automático. Falar, escrever, tudo vai ficando mais natural, sem precisar parar para pensar em cada detalhe. É só questão de tempo e uso. Para a gente fechar com chave de ouro, que tá um desafio. Pensa aí num hábito, qualquer coisinha do dia a dia. Já dá para tentar descrever em inglês usando o que a gente viu hoje? Pode ter certeza que montar essa primeira frase já é um passo gigante no caminho para a fluência.